Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, novamente aqui, né, eu senti no coração mesmo fazer alguns vídeos, principalmente nessa época de eleição. Eu não sei, mas muita gente tem postado bastante vídeo no Facebook, fazendo live, ou no próprio YouTube, mas tudo com relação à indignação brasileira, aqui, ó. E somente texto não está adiantando. A indignação da gente está sendo muito maior com tudo isso que a gente tem visto. Então, assim, eu fico muito satisfeito, né, pelos vídeos que eu fiz. Não são muitos, né? Espero que com esse despertar por causa das eleições eu possa fazer mais vídeos e criar mais conteúdo. Agora, o interessante com relação às eleições, né, no domingo, foram a chuva de fraudes que nós não temos visto muita gente comentando, né, isso em rede nacional, em mídia televisiva, né, mas na internet, por exemplo, é avassalador. O tanto de discussões sobre as urnas sendo fraudadas, vídeos, como eu posso dizer, que testemunham, né, de certa maneira, tudo o que aconteceu durante as eleições. E o mais curioso foi um vídeo que eu vi de algumas urnas encaixotadas sendo descartadas. Na verdade, elas já tinham sido descartadas, né? E eu não sei se isso é real ou não, mas tá na internet. Quem quiser só dar uma procurada, buscar de alguma maneira que vai encontrar. Agora, fico satisfeito mais ainda em saber que o brasileiro está, sim, muito indignado com o PT, com a esquerda, não PT, a esquerda em si. O ideal comunista, o ideal socialista, o ideal fascista. Né? Muitos vêm dizendo, né, que os apoiadores da direita, principalmente os apoiadores do Bolsonaro em si, como eu, muitas pessoas, inclusive eu mesmo, já fui xingado na internet de fascista. Né? E na realidade o fascismo ele é de esquerda, ele foi administrado durante um tempo, não me recordo exatamente, por Benito Mussolini na Itália, em 22 até, não me engano, se é 34, eu não me recordo. E ele era um editor-chefe do jornal Avante, e posteriormente de um outro jornal, não me recordo o nome. Estou até escrevendo um artigo sobre o fascismo para explicar de certa maneira como é que isso se deu. Né? Benito Mussolini foi ele foi formatado desde criança pelo pai, que era esquerdista. E é aquela coisa, né? As pessoas hoje utilizam o nome fascismo e fascistas, né, para determinar que aquela pessoa que discorda da opinião dela é uma pessoa fascista. E na realidade o fascismo ele vem da esquerda, ele não vem da direita. Ele é um tipo de regime filosófico-político que quer terminar com as empresas privadas. Eles querem, todos os fascistas, né, principalmente os líderes que impõem esse regime, eles querem fazer com que o Estado totalitário, seja detentor das empresas, então, empresas estatais.
nada privado. E além disso, os três pilares, o poder executivo, legislativo e judiciário, são unidos pelo Estado. Não são independentes entre si, como nós hoje no Brasil temos, né? Apesar que estamos caminhando para não ter mais isso, caso o comunismo seja instituído aqui, mas se Deus quiser não. Mas o Estado fascista ele detém isso e o cidadão fica completamente refém do Estado. Ele necessita obrigatoriamente de tudo que o Estado provê para ele, porque ele não consegue ter autonomia para isso. Isso é um Estado fascista. É simplório essa explicação, porque é um assunto muito longo, muito complexo para eu determinar aqui pontos para vocês que estão assistindo, que a gente possa falar que seja interessante debater, porque o vídeo ficaria muito longo, exaustivo até de ser feito e de se assistir, mas vou deixar na descrição 2 sites com artigos específicos. Na realidade eu vou tentar deixar 3 que explicam exatamente sobre o fascismo. É muito interessante, vocês vão gostar. E tenho certeza que vocês vão entender. Vocês vão entender do que se trata. E que pensar que o fascismo é de direita, isso sim é uma falácia. Porque a direita prega o capitalismo, lógico, equilibrado com o Estado. Não o Estado detendo tudo e o cidadão refém. O cidadão tendo que não ter autonomia para fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Então ele deveria pedir ao Estado as autorizações para fazer, só que isso não existe, porque não há democracia. O fascismo é não democrático. Então você impõe a posição, você no caso líder, impõe a posição, a opinião, e quem discorda é morto, é torturado, exilado. Duvido muito, né? Porque o fascismo é violento, tanto quanto nós vemos hoje a intolerância à democracia pelo lado esquerdista. Olha como o paralelo não é mais paralelo, ele se encontra. A democracia pregada pela esquerda não pode ser respeitada por eles quando uma opinião contrária à deles é dita. É interessante isso. Eu estava assistindo um vídeo, hoje à tarde, de um professor gritando com um aluno dentro de sala. O mais interessante é que esse professor fala que é para o aluno parar de falar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma merda, é isso, é aquilo outro. Minha opinião é contrária a isso, muito pelo contrário. Ele vai ser uma pessoa que vai tirar-nos desse lamaçal que estamos, né? E esse professor diz que brigou muito, que lutou muito, foi torturado, foi agredido há muitos anos atrás para lutar pela democracia. Mas é um paradoxo, porque o aluno está discutindo. O aluno, na verdade, ele impõe a posição dele, mas um professor manda ele calar a boca. Por que isso? Interessante, né? Se ele pregou democracia, se ele lutou por ela, por que ele não executa a democracia dentro de sala? Por que ele não deixa o aluno dele expor os pensamentos dele na aula dele e não brigar, discutir, até humilhar esse aluno dentro de sala? Porque os colegas estão em sala. E isso é muito
paradoxal. E é o que nós vemos. Eles pregam democracia, mas quando encontram pessoas vestidas simplesmente de verde e amarelo ou carregando a bandeira do Brasil, é o símbolo do nosso país, independente de sendo pessoas comunistas ou não, é o símbolo do nosso país. É a bandeira da nossa nação. Brigam, discutem, chutam. Arthur, do Mamãe Falei, é rechaçado sempre. Isso é péssimo, porque é pregado uma democracia, mas não é posto em prática essa democracia pelo próprio lado que diz defender a democracia. A defesa da democracia é simplesmente você respeitar o próximo com a opinião que ele tem. É isso que é interessante, é isso que é bom de ver. Diferentemente daquilo que, por exemplo, vi nesse outro... eu encontrei um outro vídeo paralelo a esse, que eu estava assistindo, onde duas senhoras, não eram senhoras idosas, mas também não eram moças jovens, eram senhoras, devem ter lá pelos seus 50 anos, sendo agredida por uma massa de comunista, todos de vermelho, com bandeiras do comunismo, gritando palavras de ordem, agredindo essas duas senhoras porque elas estavam vestidas com camisas verde e amarela, que estava estampado a bandeira do Brasil. Como pode isso? Como chegamos a esse ponto? É inaceitável isso. É inaceitável. Eu estudei num colégio que tocava-se o hino nacional antes de entrarmos para a sala. Ele não era militar. E o mais interessante de tudo, sabe? O hino nacional era tocado como sinal de respeito à nação. E nós tínhamos que, independente do horário, independente do momento que o hino nacional tocasse, nós tínhamos de levantar, pararmos de fazer o que estivéssemos fazendo, levantar das carteiras, colocar a mão no peito e respeitar o hino sendo tocado. Isso não torna o cidadão patriota, mas dita ao cidadão respeito à bandeira. Muitos não sabem o hino nacional. Muitos duvido muito, por meu pensamento, que saibam que o hino nacional é dividido em duas partes. É uma minoria que vai saber o hino da bandeira. Mal sabem o nacional, vão saber o da bandeira? Duvido muito. Mas fazer o quê? É uma sociedade que vem sendo agredida sorrateiramente pelo comunismo desde muito tempo atrás, desde quando os militares tomaram o poder, não na ditadura militar, porque ditadura militar não houve um regime militar. E o regime militar foi imposto pelo simples fato de que os comunistas estavam maquinando para tomar o poder. Os militares souberam disso e tomaram o poder antes. Então, eles fizeram uma ditadura militar, mas que na verdade estava salvando o nosso Brasil de uma ditadura comunista, que há 50 anos atrás, se tivéssemos deixado isso acontecer, se os nossos militares tivessem deixado isso acontecer, nós estaríamos como Cuba, mercado fechado, um único mandando em tudo, e nós não poderíamos fazer nada. A Venezuela, há 20 e poucos anos atrás, era excelente. Um excelente país para se morar, para se viver. E hoje, pessoas, cidadãs, comem carne de cachorro e de gato para poder saciar a fome. Porque não tem dinheiro para comprar carne. A carne é muito cara. E quando tem, a carne está estragada. Pessoas hoje estão comprando carne com desconto para saciar a fome delas e da família. Mas essa carne está estragada. Eu não gostaria de comer carne estragada, comida jogada fora, no lixo,
porque um país escorregou nas decisões e simplesmente condenou todos a viver num comunismo. A ditadura militar pode ter sido regime militar, né? Eu não coloco como ditadura militar, não passei por isso, mas todos que eu conheço que passaram simplesmente falam que não perceberam isso. Sabe por quê? Porque eles estavam obedecendo à lei imposta na época do regime militar. Por que as pessoas torturadas falam que o regime militar foi uma ditadura e houve tortura? Porque elas estavam à margem da lei. Muitas delas. Lógico, pode ter havido baixas de gente inocente, de cidadão de bem, que por um acaso estava na hora errada, no momento errado, mas a maioria desses esquerdistas de hoje, que estão lá no poder, foram presos naquela época por ideias que eles continuam tendo hoje. Então nós, como brasileiros, temos que parar com isso. Parar de pensar que a esquerda, que o comunismo vai ajudar em alguma coisa. Nunca ajudou. Nunca funcionou. Nunca funcionou. A coisa mais incrível é ter o PT no poder durante tanto tempo e exatamente agora, em 2018, ele promete fazer aquilo que deveria ter feito. Por que não fez? O brasileiro não é idiota. Eu não sou. Você não é. Sua família também não é. Por que acreditaríamos em propostas de solução dos problemas que vêm sendo cultivados por eles mesmos? Hoje eles teriam a solução. Interessante isso. Eles criam um problema, aparece um para solucionar o problema, só que aí a oposição fala que ela vai solucionar o problema. Mas é interessante, ela passou esse tempo todo podendo solucionar o problema em vez de criar mais. Quando alguém entra falando que vai mudar e que vai fazer o máximo possível, vem a esquerda e fala que tem a solução, que vai resolver os problemas. Gente, cara da gente não é de pau, não. Nós não somos idiotas. Eu, pelo menos, não tenho cara de pau para acreditar neles e muito pelo contrário. Votar nesse povo? Nunca mais. Eu nunca votei, mas tenho certeza que muita gente votou. O próprio Lobão é um exemplo disso. Militante tantos anos do PT, hoje ele entende que foi a pior coisa na vida dele ir até aonde foi, ao ponto dele ter de parar por si só e ver que tudo que estava sendo pregado, passado pelo comunismo para o Brasil, não era mais aquilo que ele acreditava. Eu aplaudo essas pessoas que mudam de opinião, principalmente porque o ser humano é mutável. Nós somos mutáveis. Então, assim, não adianta virar e falar que eu não vou mais votar na direita. Não, eu voto pelo Brasil bem posto na economia mundial. O Brasil bem posto em ranking de saúde, educação e segurança. Isso sim. Se a esquerda fizesse isso, eu votaria nela. Mas não fez. A direita está aí com um representante que há 28 anos vem angariando experiência no Congresso para sim voar alto como presidente. Bolsonaro vai ser presidente. E o mais interessante de tudo é ter uma eleição, um primeiro turno, que foi avassalador
avassalador a diferença do primeiro para o segundo colocado. E ainda tem um segundo turno. É lei. Temos que respeitar. Só que eu assisti no dia 7, no dia das eleições, no final da noite já, um dos entrevistados pela Globo News, e ele falou que é um desperdício de tempo e dinheiro ter um segundo turno. O Brasil mostrou que não precisaria de um segundo turno. Pelo simples fato de termos 3 semanas de segundo turno e uma gastação de dinheiro enorme, sabendo que Bolsonaro vai sim se eleger. Nós vamos colocá-lo lá. Agora, precisaria de um segundo turno? Ele falou isso em rede nacional. Claro, na Globo News, que o Bolsonaro já é presidente. Independentemente de segundo turno ou não. Por que eu acredito nisso? Porque não vai mudar. Não vai mudar. Haddad recebeu... eu ouvi a Gleisi Hoffmann falando ontem na TV que ao visitar Lula em Curitiba, Haddad recebeu um puxão de orelha do Lula, falando para ele parar de visitar ele e fazer campanha. E hoje eu vejo Haddad escrito naquele letreiro que eles colocam, naqueles banners, tiraram o vermelho, deixou a bandeira do Brasil. Por que será? Como bate o puxão de orelha do Lula num dia e a mudança das cores no outro? Então, quer dizer, ele não estava fazendo campanha, ele estava pedindo apoio a Lula. Lula mandou ele fazer campanha e hoje ele está fazendo, mudaram o layout da campanha. O Brasil é do brasileiro, do nordestino principalmente, que temos de respeitar. Muito. Muito. E a bandeira do Brasil está em nós, no nosso peito, no nosso coração. Somos patriotas, nacionalistas, numa Copa do Mundo, mas numa eleição não. Copa não leva ninguém a lugar nenhum. Perdendo ou ganhando, todos são milionários. Agora as eleições, sim. Leva a gente para frente e para cima, ou para trás e para baixo, como nós estamos andando para trás, com atraso da esquerda. Agora, o mais interessante é que tudo tem mudado com os discursos de Bolsonaro falando que a cor do Brasil, a bandeira do Brasil não é vermelha, é verde e amarela, é aqui no peito. Temos de enxergar isso. Por que os Estados Unidos é tão patriota? Por que a maioria das casas tem uma bandeira hasteada na porta da sua casa? Porque eles lutam pelo país deles. Eles têm orgulho de serem norte-americanos. Estadunidenses. Nós não. Temos quando vencemos a Copa, mas na política não. Por que não? Preferíamos assistir um futebol, há tempos atrás, do que saber de política. E hoje, maioria da população não quer saber de futebol, ela quer saber de política. Ela quer saber da corrupção, a mudança do cenário político brasileiro. E é isso que é importante. Brasileiros, nós brasileiros, queremos que o Brasil vá para frente, para cima. Então, a mudança é em nós. E nós elegeremos Bolsonaro, porque ele vai ser a nossa voz em todos os estados e em todos os países. Ele vai conseguir fazer com que o Brasil saia dessa recessão. Vai, e ele merece esse cargo, essa condição.
Estou cansado, estou cansado. Cansado. Tenho certeza que quem está assistindo também está cansado. De saco cheio. De promessinha de PT. De promessinha de esquerda. Você quer votar na esquerda? Vote você e sua família, que se dane. Mas respeita o meu posicionamento. Porque a esquerda nunca mudou o Brasil para melhor. Mas a direita vai. Porque a iniciativa privada que é apoiada pela direita faz o dinheiro girar. E é isso que nós não temos aqui no Brasil. O dólar está alto, está cada dia mais alto pelo fato de empresas multinacionais saírem do país. Elas saem daqui, o dólar aumenta. E aí? Vai chegar num ponto que a gente não vai ter mais condição de comprar nada. Porque vai ser tão alto a carga tributária para manter cargos políticos, vai ser tão altos os valores dos produtos, a inflação tão alta, o dólar tão alto, e o salário não vai acompanhar. Não vai acompanhar a inflação. Porque o salário tem que acompanhar a inflação. O salário mínimo tem que acompanhar a inflação. Só que se ele não acompanha a inflação e a inflação aumenta, o salário é corroído pela inflação. Logo, perdemos o poder de compra. Então, ficaríamos como Venezuela. O salário é muito alto, mas os produtos simples, uma escova de dente, uma pasta dental, um creme dental, é mais caro do que um salário de 30 dias de trabalho. Como pode? É inacreditável esse tipo de situação. 800% de inflação na Venezuela. Não tem condições. Gente, acorda. Brasil está aí na beirada do abismo. Vamos andar para trás para sair disso. Estamos em risco. A direita tem que estar aí no poder para tirar a gente dessa lama. Eu estou cansado de lutar para sair de uma areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo. Se ficarmos parados, iremos afundar. Se mexermos, também iremos. Mas vem alguém de fora, estende-nos a mão para nos puxar e a gente tá querendo ficar lá. Para com isso. Para. Vamos parar para pensar. Sabem, você, quem chafurda na lama, é porco. Os políticos corruptos nos jogaram na lama. Estão chafurdando na lama junto com a gente. A gente não quer estar lá com eles. Mas eles nos colocaram lá. Chega Bolsonaro com ideias progressistas, com ideias econômicas. Lógico, ele não é economista, mas ele tem um economista do lado. Ele não tem obrigação de saber de economia, tanto quanto ele não tem obrigação de saber de medicina. Por isso que ele vai no médico. Ele foi atrás de um economista para ser um braço direito ali. Interessante, né? Porque Ciro falou no último debate que conversou muito sobre energia com um especialista amigo dele. Ué, mas por que ele não sabe disso? Porque ele não é especialista na área. Ele tem direito de correr atrás de um especialista. Mas por que Bolsonaro não tem? E Meirelles estava pareado com ele ali na discussão e concordou com ele. Então, quer dizer, todos podem recorrer aos especialistas, menos Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser Jesus, tem que saber de tudo. Jesus não, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Para saber de tudo. Ele tem que ser onipresente, onisciente e onipotente. Saber de tudo. Não, gente. Não. Você sabe daquilo que você é especialista. Eu sei daquilo que eu sou. Bolsonaro é especialista em liderança. Ele é um capitão da reserva. Ele é especialista em mandar. Ele vai ser um excelente gestor. Porque ele vai delegar postos para pessoas especialistas nas áreas que ele delegar. E é exatamente isso que nós precisamos.
Nós não precisamos de cabide de emprego para amiguinhos, conhecidos, que não sabem de nada e estão ocupando cargos importantes de gente que deveria estar lá, porque sabe, mas como é amigo, é conhecido, é parente, é isso e aquilo outro. Não, vou colocar aqui porque vai favorecer a minha família, né? Ah não, se não é minha família, eu vou pedir para outro, vou fazer um favor para ele faz para mim. Simples. Gente, vamos dar a oportunidade para Bolsonaro. Bolsonaro 17, nosso presidente. Vamos para frente, vamos caminhar em direção ao sucesso da nossa nação, ao enriquecimento da nossa nação. Parar com esse negócio de PT vai fazer tudo, o comunismo. Comunismo nunca ajudou ninguém, a não ser o líder, né, comunista. Enquanto o filho de Lula é milionário, sabe-se lá como, ele é milionário. Por que a população passa tanto aperto? Por que Maduro viaja para comer carne nobre? Me parece que foi lá no Catar. E os venezuelanos estão morrendo de fome, comendo lixo. Vamos lembrar, fascismo é isso de Maduro. Estatizar tudo, longe privatizações. O Estado detém todo o poder e o cidadão fica refém do Estado. Não. No Brasil, não. Nunca. Jamais. PT, nunca. PT, nunca mais. Entendeu? Gente, divulga aí. E tamo aí. Segundo turno, Bolsonaro 17. Abraço. Fiquem com Deus.